maravilhosas, estamos aqui em mais um episódio com uma diva linda que a gente vai conhecer um pouco mais da história dela e do trabalho que ela faz, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho para divas, né? E a Brenda Campos se apresenta um pouquinho. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu me chamo Brenda Campos, tenho 28 anos, trabalho, metade da minha vida foi sendo fotógrafa, desde os 14 anos eu sou fotógrafa. Olha. Então, a outra metade eu ainda era criança. Eu tenho 32 anos e ainda não sei fazer uma foto no celular. Acontece. E, assim, eu sempre gostei muito dessa parte da fotografia. Desde de criança, eu gostava muito desse mundo da moda, na verdade. A minha irmã desfilava, mais velha, a gente morava em Goiânia, então, assim, eu já tinha aquele contato e eu falava que eu ia ser estilista quando eu crescesse. Era a ideia. Então, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu mudei pra Tocantins, minha mãe se mudou pra lá, e lá já não tinha muito isso, né? Tocantins já é mais um estado do agro e tudo mais, é o que move o estado. Então, eu era muito a ETzinha, fora da casa. A fashionista. Não, e eu sempre chegava com os looks que todo mundo olhava assim, que é isso? Não, você tirou isso, né? De onde essa menina saiu? E aí, quando eu tinha uns 14 anos, a minha mãe comprou aquelas câmeras digitais, logo que saíram, lembra? TechPix. Não era a TechPix, mas... gente, eu acho que eu nunca conheci alguém que tivesse a TechPix. Ah, eu já tive. Teve? Você é a Meu irmão segunda comprou. pessoa na vida que teve TechPix. E é uma coisa... Era horroroso. Era horroroso. Não, Péssima. e eles faziam muito Desculpa, marketing. Muito, gente, Era muito ruim. marketing. Só que não deu. Não. E aí, me comprou uma Sony. Aquelas rosinhas. Sei. Pink, eu achava incrível, porque eu sou... Apesar de não parecer, mas eu amo rosa. E aí, eu fazia assim, pegava minhas amigas, falava assim, bora... Na época ainda era Orkut, tava começando no Facebook. Ó, dinossauro. Dinossauro. E aí, eu chamava algumas amigas e falava assim, vem cá, vou fazer maquiagem em você, vou arrumar teu cabelo, a gente joga umas roupas aqui diferentes e eu tiro umas fotos. Aí, eu fazia isso com elas. Detalhe, eu usava a maquiagem da minha mãe. Nossa, a minha mãe é o tom de pele da Isa. Nossa. E eu Minha fazia em todo mundo, com Com a a mesma mesma base, base. mesmo pó. Tudo porcelana, chinesa. Botar tudo com máscara. Mas eu ainda conseguia misturar ali. E era tudo muito intuitivo. 14 anos, eu não sabia de nada. Eu só via... Sim. Eu lia Atrevida, lia Capricho e por aí. E era aí que eu me governava. Também. Eu amava. Ai, gente. Era tão gostoso. O quiz, era ótimo. Dá pra voltar? Você é adolescente? E hoje não tem mais, né? Não, só tem revista de fofoca. E olha lá, né? Porque hoje em dia É tudo na digital, internet. Tudo na é. internet. Não tem nem Verdade. uma coisinha assim. E aí eu sei que eu sempre... Aí eu comecei a fazer essas produções ali bem amadora e começou a surgir gente. Eu quero fazer. Eu fazia. Aí começou a surgir gente que eu não conhecia. Na época eu morava em Alvorada, uma cidade de 9 mil habitantes. Nossa. E lá não tinha fotógrafo. E, tipo assim, tinha uma outra maquiadora, ô, gente. Mas, enfim, assim, não tentava se atualizar, né? Com o que tava em alta. E aí eu falei, cara, eu vou começar a cobrar. Até porque a maquiagem da minha mãe tá indo embora. Não é? Minha mãe tá me cobrando isso em aqui. algum momento. Aí eu comecei a cobrar. Eu cobrava R$2 por foto. Nossa, que fortuna. Beleza? Aí, tipo assim, não, eu quero fazer só uma foto. Eu ia lá fazer cabelo, maquiagem, fazer uma Fazer uma foto. foto. Só que aí eu fazia muita foto. Aí no final ela acabava comprando. Claro, Foi uma estratégia tão intuitiva Sim. que eu uso até hoje essa questão assim, É. porque eu faço mais fotos. Porque se a pessoa quer 10 fotos, eu não vou fazer poucas fotos pra ela Sim. talvez gostar de 10. Eu quero fazer muita foto pra ela amar Amar. 10 fotos. Sim. E ela fala Verdade. assim, é melhor, porque já aconteceu no início da pessoa olhar ali na hora de escolher e não dar Não a se quantidade. gostar. Gente, isso me gerou um trauma. Nossa. E até porque no começo a pessoa já tá. Ela fica tímida, né? Fica, aí se você demora a faz se poucos soltar. Você tem esse cliques, você contato tá pegando ali, a né? pessoa, né? Aí quando você vai fazendo, vai clicando, a pessoa solta daqui 30 minutos. Tanto é que o primeiro look eu sempre pego o mais básico, que menos conversa com o que a gente quer como a ideia do ensaio, porque é aqueles cliques ali pra pessoa ir se soltando, eu ir conhecendo ela se sentir mais à Isso. vontade. Então, aí eu sei que eu fui fazendo isso, aí com 16 anos, eu finalmente passei na bendita faculdade que eu queria, que era moda, minha mãe era super contra. E aí eu ia voltar pra Goiânia e tava tudo programado. Descobri que eu estava grávida. Nossa. Faltando chegou. um dia pra eu ir embora. Dia. Aí a minha mãe falou assim, você não Você não vai. Eu falei, eu vou sim. Ela, Brenda, você não consegue cuidar nem de você. Eu falei, eu me viro, eu dou meu jeito, eu vou embora sim.
Não Corajosa. fui. Não fui. Opa! Mas coragem, né? De falar, Eu tinha vou, coragem, eu já só não era fui porque corajosa. minha mãe realmente disse que não ia. E Aí eu era você, menor de idade, Você né? tinha Tá bem. Eu tinha 16 anos. 16 anos. É. E aí, eu namorava com o pai dela. Eu tinha até terminado com ele porque eu ia embora. E eu não ia voltar mais pro Tocantins. Quando vi- Detalhe, eu saio do Tocantins de vez tem um mês, né? Até agora ela tava lá, gente. Então. Mas as coisas têm que acontecer. no momento É tudo acontece. do jeito que tem que ser. Sim. Aí, passei um ano ali fazendo fotos, né? Eu já comecei a fazer fotos em casa, por causa que eu passei muito mal na gravidez. E aí, quando eu ganhei ela, passei mais um ano ali por conta só pra ser mãe. E fiquei... Falei, cara, eu preciso dar um orgulho pra minha mãe, porque, né, só foi... Eu já tive muito problema com alcoolismo na adolescência e tudo mais. Então, assim, aí depois eu apareci grávida, ela vai casar. Falei, não vou casar. Tá bom, então assim, era só. Aí eu sei que eu falei, vou fazer direito. O sonho dela e tal. Fiz direito. No último período da faculdade, eu abri o estúdio. Aí minha mãe queria morrer. Como assim? Se formou e vai abrir um estúdio. É porque eu mudei pra cidade vizinha, que era Gurupi, que era essa cidade que eu morava até hoje. E lá já é maior, lá tem uns 100 mil habitantes. E eu comecei muito assim, muito aleatório. Eu fazia todos os tipos de evento, de ensaio e tudo mais, porque eu precisava fazer um nome, porque eu mudei pra lá por causa da faculdade. Eu comecei indo todos os dias e voltando, depois, no meio da faculdade, eu tive que mudar pra lá. E aí, nesse mudar pra lá, eu falei, cara, eu vou ter que arriscar, ou vai ou racha. Peguei e abri o estúdio. Falei, ou eu vou fazer um nome aqui, vai ser muito show, ou eu vou entrar num prejuízo sem tamanhos. Eu abri o estúdio com R$1.000. Nossa, com R$1.000 um estúdio de fotografia. E olha que tu tem noção que o estúdio Sim, tem sim. todo o investimento. Gente, não sei como. O meu Octabox... Octa não, era um softbox, eu fiz com tutorial de YouTube, que era de papelão. Aí tu encapava lá com contact preto. Aí tinha um cano também, que eu passei esse contact preto. Nossa. Na época era tipo uma sociedade. E aí, eu e a menina, a gente pinchou tudo de preto e fez o estúdio todo preto. Só que era Brenda Campos Fotografia. Só que todo mundo que ia pra lá, aí tinha uma chamada que era Seja Diva, na porta. Só isso. Nunca eu pensei em colocar Estúdio Diva. E aí, eu sei que todo mundo que ia pra lá, tipo, onde é que você tá? Ah, não, tô aqui no Estúdio Diva. Aí até que... O cliente deu o nome. Deu Legal. nome, todo mundo falava. Eu ia nos lugares, porque como é uma cidade pequena, era muito fácil ser conhecida lá, né? Sim. E aí eu ia nos lugares e falava, ah, diva, não sei o quê, não sei o quê. E eu, Pegou. tá, né? Então quando alguém chamava Brenda ou diva, eu já olhava, porque eu sabia que tava falando Falando de referente. você. É. Legal. E aí eu sei que em 2020, na época da pandemia, aí o estúdio deu muito certo. Lá eu fiz uma parceria com a loja de roupas, então a gente entregava produção de moda, cabelo, maquiagem. Dessa vez, maquiagem com base pra cada pessoa. A base certa. A base certa. Senão não ia ter futuro. E a faculdade. Aí eu terminei a faculdade Terminou. e tá lá, o diploma. Não sei nem se eu trouxe ou se tá lá na minha mãe. Uso pra fazer Enfim. contrato. Gente, foi pra isso. Eu falei, não, mas você usa. Eu falei, gente, eu uso a experiência dos 5 anos. Porque a Isso. faculdade, as leis já mudaram tudo. De Sim. quando eu me formei pra agora. Imagino. Tem que Mas ter- faz uma parte. versão que tem que estar atualizado. O estudando tempo inteiro. todo. Eu amo estudar, só que não Sim. leis. Eu gosto de Não. outras coisas. É. E às vezes a gente precisa passar por processos assim, até chegar no nosso propósito, Sim, né? e se eu não É uma tivesse jornada. feito a faculdade, eu não teria aberto o estúdio lá. Então, Então. assim, foi tudo consequência, né? Então, hoje eu já lido com isso. Mas antes eu ficava, meu Deus, se eu tivesse investido o dinheiro que eu investi na faculdade, no estúdio, Ah, e É. o tempo, 5 anos, que eu disse, Sim. hoje em dia, pronto. Tá tudo bem. Passou, já tá tudo ok. Isso. E aí, eu sei que 2020, pandemia, né? Fecha tudo e tal. Eu morava na frente do estúdio. Até que eu decidi, falei, cara, eu vou fechar também. E abri um estúdio na sala de casa, tirei tudo, deixei como se fosse um ambiente mesmo comercial. E aí, eu dei a louca. Na época, eu era casada. E essa pessoa que era a sociedade, né? Vamos, sei lá. Aí a gente tinha uma amiga que morava em Araraquara, que mexia com marketing. Ela falou assim, por que vocês não vêm pra cá? Vocês já têm nome aí? Imagina aqui. A gente foi, vamos. Eu tava com um problema no pé que eu tava mancando. Eu fiquei 1 ano mancando por causa Daquele de... vídeo. daquele vídeo que por causa do sobrepeso, meu corpo não tava Sim. aguentando. E eu fui mancando pra outra cidade. Como a Luísa era aula online, também podia ir de boa. Fomos, investimos, quebramos. Zero estrutura, zero ideia. E o apoio que foi prometido também não teve. Só que eu nunca contei muito com essa questão de apoio. É muito eu por eu e Deus e vamos. Eu decido. É. E é isso. Tá certo. E aí eu sei que não deu certo, voltamos pra Gurupi. Só que já tava num relacionamento muito conturbado, terminamos, e aí foi onde que aconteceu que iniciou aquele vídeo. Sim. Que aí eu já tava com
sobrepeso, não, tava com obesidade. Eu tava com 105 quilos. Pra uma pessoa de 1,60 m. É muita Caramba. coisa. Aí eu já tinha depressão ali desde os meus 13 anos. Eu tinha ansiedade, desenvolvi ansiedade com a faculdade e tudo mais. Aí eu tinha compulsão alimentar, bulimia. Não, gente, parece que pegou tudo assim. O que tem de ruim aí no universo? Joga pra essa menina, que ela vai dar um jeito de sair disso e vai ajudar os outros. Caramba. Então foi muita coisa. E aí, acabou o relacionamento, não foi eu que quis. A pessoa que falou assim, não dá. Eu fiquei ali 3 dias implorando pra voltar, perdi minha dignidade, me humilhei. Não. Falei, tá, beleza, então. E aí eu peguei, fiquei uma semana ali chorando em posição fetal. Falei, cara, agora eu vou me tornar um personagem, vou criar uma Brenda aqui que não Chegou no existiu. fundo do poço. Foi, né? não tinha mais pra onde eu descer. Sim, Agora só tem como subir. Subir. E aí eu fiquei, tipo assim, eu tava super endividada. E com todos esses problemas emocionais, mentais, físicos. Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma lista de tudo que eu queria fazer, sendo sozinha, que eu não fazia por causa do relacionamento. E comecei a colocar, tipo, isso aqui vou fazer, isso aqui vou fazer, isso aqui vou fazer. Olha que E eu- interessante. Sim. E eu acabei, tipo assim, eu acabei desenvolvendo um método que hoje eu uso, que hoje eu tenho uma mentoria, né, pra ajudar mulheres Sim. que querem se encontrar, e hoje eu uso muito com elas. E intuitivamente, ainda quando eu tava nesse relacionamento, eu fiz assim, a Brenda, como que seria a Brenda ideal? Eu vi alguma coisa, aí eu peguei e escrevi, a Brenda de janeiro de 2022, isso foi 2021, em outubro. Ela vai ser assim, assim, assada, ela vai se amar, ela vai gostar de passar muito tempo com ela vai se tornar referência em autoestima. Tipo assim, eu tinha uma certa referência com o Estúdio Diva. A Brenda tinha 0 autoestima, mas eu conseguia vender autoestima no estúdio. Uhum. Porque tem toda uma transformação, né? E aí eu sei que eu coloquei um monte de coisa, depois eu terminei, eu olhei e falei, iludida. Nossa. Nunca. Não se enxergava, né? Daquele Não. jeito. Aí quando foi em 2022, eu peguei e achei nas notas, sabe? Eu falei, cara, pera, isso aqui é? Isso aqui também? Isso aqui também? Nossa. Eu falei, cara, eu consegui, tipo, 90% da lista eu consegui, sabe? Sim. Que demais. E aí eu falei, show isso aqui. E aí eu comecei a postar. Eu sempre gostei muito de conversar no Instagram. Minha mãe fala, fica conversando pra tela ali. Eu gosto de ficar conversando muito pra tela ali. E aí eu... Ela tem um sotaquezinho, né? Tem. Às vezes ela pega ele. O meu sotaque, ele é misturado, Bonitinho, porque eu sou goiana, mas eu morei muito no Tocantins, e a minha mãe fala que eu não tenho personalidade, que onde eu vou, eu pego Pegou- o Daqui sotaque. a pouco você tá falando igual paulista. E eu tenho muitos mentores que são do sul, então Ixi, acaba dando uma nossa, misturada uma mistureba. louca. Então, meu sotaque não tem, tipo, seu sotaque é de onde? Não É meu, único. é meu, querido. Eu desenvolvi. Meu sotaque é único. E aí eu sei que eu comecei a postar muito, sabe? Aí eu, às vezes eu falava, cara, eu precisava tomar vergonha na cara com isso. Aí eu pegava e postava e falava, tipo, coisas que era pra mim, mas que atingia muitas pessoas que iam lá e me respondiam. Uhum. E aí começou essa troca, sabe? Até que um dia uma falou assim, por que você não cria, sei lá, um desafio da autoestima, alguma coisa assim? Eu falei, será, gente? Falei, não, vou fazer, tá? Aí uma amiga minha falou assim, você vai fazer de graça? Eu falei, é. Aí ela, cobra, você vai tirar seu tempo ali pra isso? Eu falei, não, quem que vai pagar? Tá doida? Aí ela, Brenda, olha tanto de gente que conversa, você fica o tempo mais conversando no Instagram do que atendendo hoje em dia com a fotografia. Eu falei, realmente, né? Realmente, hein? É. Aí eu falei, cara, Psicóloga, né? real. E eu sempre fui apaixonada em mente humana. Tanto é que o tema do meu TCC era pra ser reincidência de psicopata. Porque o psicopata, ele é uma doença. Sim. Ele pode ficar preso 10 anos, ele não vai aprender com isso. Uhum. Ele vai ficar mentalizando ali quando ele sair o que ele vai O que fazer. ele vai fazer? Então, assim, eu sempre fui apaixonada. E aí, eu sei que eu falei, vou cobrar R$167. Ninguém vai entrar, mas vamos lá. Peguei e postei. R$167, 15 dias com acompanhamento, grupo do WhatsApp, a gente faz aula e não sei o que. coisa toda. Eu falei, as aulas é baseado com o que eu fiz, deu certo pra mim. Então, assim, não sei se vai dar certo pra você. Experiência, né, de causa. Eu falei assim, tipo assim, depois não vem me cobrar nada, porque eu Não sou, tem eu não sou... garantia. Não tem Adorei. devolução. Melhor coisa, não fez promessa. Tipo, deu certo pra Se mim. deu certo, pra deu. mim, talvez dê certo pra você. E aí eu sei que entraram 7 meninas de cara, assim. Uma entrou e ela falou assim: nossa, tem umas amigas minhas que precisa super. Aí ela pegou e, tipo, passou uma meia hora, 5. Arrastou Não, todo mundo. a Sara falou que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, no final foram 10 e eu nunca tinha visto nenhuma delas pessoalmente. Eu falei, Legal. caraca. Aquele Opa, lance, né? Porque sim. geralmente é os de fora que acreditam em você, Sim, depois exato. os últimos são os de casa. E se Sempre. acreditar? E se É. acreditar, porque tem Um vezes que você pode dia. mostrar. É, Quem falou, olha, sabe? Sabe? gente, eu conseguia só assim. Mas a hora vai dar errado. Sim. Eu já ouvi isso. Você fica toda empolgadinha aí com essas fotos, não sei o quê, mas uma hora vai dar errado. Ainda bem que você fez faculdade. Eu, Né?
Não. Tampa. Tampa. E continua a vida, né? Continua. E aí eu sei que eu fiz esse desafio e eu falei, e deu super certo, tipo assim, as meninas super procurando outras coisas. Teve uma que ela nunca tinha, o Instagram dela só tinha imagens, sabe? Aquelas bom dia com Jesus atrás, outra de florzinha e tal. Não tinha Aí, a imagem dela. Não tinha. Aí um dia eu tô lá, aí eu vi um post dela de maquiagem e tudo, mas eu falei, gente, aquela sementinha deu certo. Que E legal. aí eu sei que eu falei, cara, eu vou entregar isso sim. Aí todo mundo, eu quero, quando é que vai ter outro desafio? Aí uma amiga minha que ela já tava com a mente mais na frente, ela, por que tira esse desafio? Porque desafio tira a sua credibilidade. Coloca uma mentoria, coloca um acompanhamento, coloca uma consultoria. Aí eu falei, mas pra colocar isso, eu preciso pelo menos entender o que é isso, né? Sim. Aí eu sei que ela viu um anúncio e falou assim, aqui ó, pra aprender a ser mentor, faz esse negócio aqui. Aí eu fiz e tal. E aí eu falei, vou abrir. Isso foi ano passado. Em outubro eu fui pra uma imersão dessa mentoria, né? E aí eu peguei e falei, vou abrir dia 7 de novembro, vou abrir o carrinho. Sabia nem o que era carrinho? Nem carrinho eu tinha. Não sabia nem como eu receber. Vou abrir as inscrições pra mentoria. Só que eu tinha uma instrutora, eu já tinha criado uma Sim. instrutora, que dava certo. Aí eu peguei, vou criar isso e tal. Aí então falou assim, Brenda, ó, calma, porque geralmente a gente, o primeiro lançamento... E detalhe, a minha mentoria não era nem de lançamento, eles eram super contra lançamento. O deles era perpétuo. E eu lá de lançamento. Não tinha nenhuma estratégia, era só abrir. Zero, era só ali. assim, gente, ó, vou ensinar vocês isso aqui. Que era o que eu já tava fazendo, só que eu mudei pra mentoria. Sim. Só que era um acompanhamento mais de perto e individual, né? E aí eu sei que eu fiz, aí eu fiz uma reunião, não fechou, fiz a outra, não fechou. Aí a terceira eu falei assim, véi, tá, né, vamos. Tipo assim, e ela... Foi minha primeira mentorada. E ela me conheceu de quando eu ainda tava... Antes de eu entrar na crise pior. Eu tava assim, mais ou menos, porque como a pessoa que tem depressão, ela melhora, piora, né? E eu tava naquele assim, mais ou menos. E aí ela viu eu caindo com tudo e viu eu subindo. Uhum. E aí eu falei assim, meu Deus, ela conhece minha história todinha, não vai... Mas aí, Aí, ela vai né? ver. Aí a eu falei, não vai transformação. fechar não. Ela falou assim, essa doida aqui começou agora, eu não vou fechar com ela. Aí eu fiz lá a reunião e tal, ela, tá. Aí na hora de falar o preço, eu vou dar um desconto. Aí eu, não, mas eu tenho que falar o preço certo. Eu já falei um monte, ninguém fechou, vai. Eu falei, aí ela, tá bom, a gente consegue no Pix em 2 vezes? Falei, eu já tava dando com não nenhum. E agora, como é que é? E essa parte. Eu não cheguei nesse cheguei. nível ainda. Quando dá certo, como é que faz? Aí eu, consegue. E ela já tinha sido minha cliente no estúdio, né? Aí eu fechei, aí eu falei, caraca. Aí eu mandei no grupo, gente, fechei minha primeira mentoria, não sei o quê. Que legal. Aí eles, e tem quanto tempo você tá no digital? Eu falei, acho que um dia que eu, assim, não, tem uma semana que eu tô fazendo todo dia. Aí eles, carai, qual foi o ticket? Aí eu falei, na época foi 3 mil. Aí eles, carai, você acabou de cair de paraquedas aqui, já fechou uma assim e tal. Tá Assim, eu, vendo? E daí eu sei que foi indo. Só que aí o estúdio começou. Aí eu comecei a colocar uma outra estrutura pra mentoria. Só que eu sempre aplico em mim primeiro. Uhum. Que era a questão da autoimagem. Hoje eu sou muito focada nessa questão da autoimagem. E aí eu me via como uma Brenda fotógrafa, que também era mentora, que também isso, aquilo. A gente, tô me vendo muito como Severina, de certa forma, que eu faço ali de tudo. Eu falei, agora eu sou a Brenda empresária. Aí, É. em novembro, isso. Essa mudança de mentalidade, né? importante. Eu falei, Virou porque uma assim, chavinha. Eu não tinha nem na minha mente que eu tinha uma empresa. Aí eu tenho um estúdio. O estúdio é o quê? Uma empresa, Uma gente. empresa. Sim. Mas eu não tinha isso na minha mente. Uhum. Aí eu falei assim, vou contratar. Na época, minha irmã, era só eu e minha irmã. Minha irmã era minha assistente. Aí eu falei assim, vou contratar alguém pra fazer as vendas. Aí eu contratei. Aí ela entrou nas vendas, ela, Brenda, se quiser eu posso te ajudar, posso ir pro estúdio e tal, que era pra ser remoto. Eu falei, tá. Aí, beleza, a gente, não, vamos combinar então um salário mais comissão. Beleza. E aí eu sei que depois eu falei assim, eu vou colocar agora uma maquiadora e uma pessoa pra fazer vídeo. Aí eu empolguei. Vou aumentar o time. E aí eu sei que tava. Aí a minha irmã saiu. E aí, assim, ficou até um pouco mais empresa. Ficou menos familiar, ficou mais empresa mesmo, né? Aí era eu, a Isa, que era a assessora ali, ficava com a parte do Não era atendimento. eu, no caso. Não era essa Isa, era outra Isa. Aí tinha a Aline, que ficava cabelo e maquiagem, e a Alice, que ficava no videomaker, que ela também já era fotógrafa. Então, assim, ela já tinha um olhar, toda uma sensibilidade, né? Então, assim, aí ficou, assim, o time diva. Eu olhei assim e falei, cara... Só mulher. E aí eu peguei e tinha falado pra eles, ó, eu quero bater essa meta aqui até dezembro. Aí ela, não, tá bom. Aí quando foi em fevereiro, ela pegou, me chamou, Brenda, corre aqui, dia 28, né? Eu falei, ela, lembra da meta? A gente bateu. Eu falei,
fevereiro, menor mês, o povo só quer carnaval e a gente conseguiu uma foto. Não acredito, porque realmente é um mês que o pessoal só quer festa, viajar e Sim, carnaval. tá dispersa. E a gente conseguiu, tipo, com ensaio fotográfico, porque nem evento eu não faço. Era só ensaio fotográfico mesmo, lá no estúdio. E eu fiquei assim, meu, que demais. Aí, olha como que é a questão da crença, né? E tudo é tudo muito programação mental. Aí eu falei, vou contratar um consultor financeiro agora, porque eu sempre fui um dilema com finanças. Financeiro. E aí ele chegou, na hora que ele chegou, ele falou assim, nossa, muito bom. Aí ele olhou assim, mas pra onde foi esse dinheiro? Aí a Isa pegou e falou assim, pra conta da Brenda. Eita, Jesus. Aí ele, você não pode fazer isso, você não pode gastar desse jeito. Gente, essa frase, ela entrou na minha mente de uma forma que no mês seguinte eu faturei metade. E no outro mês eu faturei 1/3. Nossa. Porque ficou assim. E olha que eu já estudo isso tem tempo, muito tempo. Só que eu não consegui me blindar disso. E aí ficou, você não pode Escassez, gastar. Você não pode né? gastar o quê? Porque você não tem. Porque você, Porque se você tem, você pode gastar. Você pode gastar. Escassez. A escassez que eu sempre lutei a vida inteira, que eu tinha finalmente. Filho da mãe de consultor. Coitado, ele queria ajudar. Mas o que eu pensei foi isso. O que o meu cérebro registrou foi isso. Porque se conectou naquelas crenças iniciais, né? Que eu já Antigas. vinha ali. Ai, eu tenho uma mente tão próspera. Joyce. Eu brinco com elas que eu tô numa fase que tá tanta prosperidade que eu tenho certeza que eu tenho. Olha, Tô comprando e tô contando que vai É. vir. Mas eu fiz isso, gente. Uhum. Eu fiz isso de uma forma pra vir pra São Paulo mesmo. Tipo, eu dei a louca e vendi tudo. E todo mundo, Brenda, deixa aqui, porque se não der certo. Eu falei, que não der certo? Vai Não dar tem certo. chance. Não tem como. Se eu contar com plano B, eu já Não tem tiro. plano B, Não é existe, plano plano A. A. Você sempre dá volta certo. pra trás, rapidinho. É. Ainda falei ontem, falei assim, se de tudo não for do jeito que eu queria, que é diferente de não dar certo, sim. eu vou pra Floripa, viver na praia. Ai, que delícia. Tem um plano melhor. Mas algo que eu achei muito interessante que você falou foi de escrever exatamente como você queria se ver e foi lá e deu certo. Eu também acredito muito nessa coisa de você escrever. Eu sempre escrevo tudo que eu quero. Tenho o meu quadro dos sonhos pra gente visualizar, né? E também não é só ficar no papel e visualizar, mas agir, né? Porque se você não tivesse agido, não tivesse feito, né, o movimento, as coisas talvez não teriam acontecido. Porque às vezes as pessoas ficam muito no pensando. Mentalizar. Aí fala que lei da atração não funciona, mas é porque não utiliza. Não Porque utiliza, a não lei da faz. atração é uma das 7 leis herméticas, né? Não sei se vocês veem sobre Não, isso. a gente quer saber mais. Conte-nos. Porque... Que eu tô em Hebreus 11, mas conte-nos sobre A gente junta tudo. eu sou uma pessoa assim que eu falo, eu não tenho uma religião, mas eu acredito em Deus acima de qualquer coisa. Sim. E eu acho que toda religião, na verdade, foram frações do que Deus queria enviar pra gente, mas sabia que determinado grupo não ia entender dessa forma. Então, vamos jogar dessa? Também não. Tem essa. Eu até vi um meme, uma imagem que eu achei muito, muito bonitinha, assim. Tem muito a ver com o que eu acredito. Que era Jesus, Buda, um monte de líder religioso numa reunião e falando assim, tá, agora quem que vai descer pra ver se consegue mostrar pra eles qual que é o caminho? Porque se você observar, todas as religiões, elas pregam muito essa questão, a maioria delas, né? Sim. Do amor, da caridade, de fazer o bem. Então, assim, se você seguir isso, você tá fazendo certo. Sim. É meio que a gente ajudar uns aos outros a evoluir, né? E aí eu acredito muito nisso. E as 7 leis herméticas são, na minha visão, com tudo que eu já estudei e já coloquei em prática, é como se Deus não fosse parar pra olhar cada um dos seres humanos. São quantos bilhões, né? Sim. E aí, tipo assim, você fez errado, peraí, eu vou te castigar. Não, você não fez acredito certo, você nisso. merece esse prêmio aqui. É tipo assim, Deus colocou ali as leis universais. E elas não falham. Tanto é que a gente fala muito isso sem ter muita até noção disso. Que a lei de Deus, a lei dos homens falha, mas a de Deus nunca falha. Sim. Então assim, a lei da semeadora, a lei... eu não lembro aqui agora o nome, mas eu sei que tem essas 7 leis herméticas que em todas as religiões, e até mesmo na pirâmide, nessa parte mais alta da pirâmide, onde controla muito, porque também é utilizado pro mal, assim como é utilizado pro bem, acaba que eles utilizam muito isso pra conseguir conquistar. E, tipo, a massa, a maioria de nós que tá ali assistindo televisão, tá saindo o pessoal que sai todo fim de semana só pra beber, pra escapar da realidade. É um pessoal que ainda não tá desperto, mas Sim. cada pessoa tem o seu momento. Eu era desse pessoal aí 2 anos atrás, tá? Não tô me fazendo Faz de muito tempo. a evoluída, É. não, mas 2 anos atrás, na época que aconteceu tudo isso, eu era uma pessoa que eu saía todo dia pra beber. E, tipo assim,
Eu até aprendi com a Natália, que foi onde eu conheci a Joyce. Sim. Eu falava, eu não tenho orgulho. Eu já falava assim, eu não tenho orgulho disso, mas foi necessário. Eu precisei passar por isso pra poder hoje identificar. Tipo assim, pra mim hoje, um vinho, eu bebo uma taça ali, beleza. Mas antes eu não bebia uma taça pra alguma comemoração, algo. Era tipo 4 garrafas pra perder a noção. Sim, sim. Pra eu fugir da minha realidade. Sim, é uma Inconscientemente fuga, né? era É uma isso. Era fuga. isso que eu queria. Eu queria fugir da minha realidade porque eu não me Uhum. conectava comigo. Então, a partir do Não momento que queria olhar pra você, né? Não Você não queria queria. se olhar. Então, você usava essas coisas pra escapar mesmo. Exatamente. Uhum. Assim com droga, com Uhum. bebida, com o açúcar. Infelizmente, o açúcar é a droga Também, das a pessoas droga de também. bem. Uhum. O Dr. Baracá fala muito isso. E é super, porque, tipo, dá aquela descarga, né? Sim. De hormônios ali, você sente aquele prazer e Prazer tal. imediato. Exatamente. E a gente tá numa época que é tudo sobre prazer imediato. Então, Uhum. assim, rede social, se você observa, se você se perguntar qual que é o meu prazer de assistir as redes sociais, você não sabe se responder. É um Não prazer mesmo. imediato. E tem aquela coisa de ficar rolando o feed, que é dos jogos, né? Aham. Então, a gente se perde nisso também. Tem que tomar muito cuidado. Sim, Você fica adormecido exatamente. quando você tá na rede Anestesia. social, já percebeu? Sim. E aí você não quer Você sair daquilo relaxa, porque né? aquilo você relaxa porque não tem responsabilidade ali dentro. Você não precisa fazer nada, o seu Exatamente. cérebro não precisa pensar, você não precisa fazer esforço. E aí você quer fazer aquilo o tempo todo. É engraçado que às vezes eu me pego, eu dou uns estalinhos assim que eu falo, opa, eu tô aqui porque eu não quero realizar uma tarefa. Várias vezes, e a gente faz isso. E é importante ter isso. Tem um É. negocinho que é de reclamar, que mas despertar. vale pra isso também. Que é você ter um Uhum. elásticozinho, quando você vai reclamar, você solta. É. É interessante fazer isso pra essa estratégia Às sua. vezes eu tô legal. lá, eu falo, Aham. por que eu O que eu tô ganhando com isso aqui? não quero realizar uma tarefa? Aí eu jogo o celular, vou realizar minha tarefa. Eu fico muito Porque a gente quer pouco. fugir. Eu, de ficar vendo, às vezes eu vejo só de consideração. De verdade, porque É, eu sei algumas as pessoas que pessoas. veem os meus. Sim. Aí eu quero retribuir pra ver de alguma forma. Eu coloco lá uns corações. E vai fugindo. Olha, é crença limitante isso, ó. Não, mas é que, sabe, ter essa troca. Aham. Porque eu não fico muito. Apesar de estar postando diariamente, eu posto e E saio. sai. Eu Aham. não fico lá. Às vezes a pessoa acha que só porque você trabalha com isso e posta que você Tá tá o lá o tempo dia todo. inteiro. É não. que você posta Não. muito, porque assim, já é uma estratégia do teu estratégia, negócio, sim. né? Sim, é um trabalho. Então, você tem que enxergar a rede trabalho. social como um trabalho. Se Exatamente. você não Exato. enxergar como trabalho, você se perde nela. Eu nunca Aí fui. você não trabalha, né? eu caí nessa, porque assim, eu já fui viciada em Instagram e tal, pra ficar mesmo vendo a vida dos outros. Ah, não. E, e assim, só que sempre era com alguma coisa assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu só quero a vida dos outros que me trouxesse algo. Uhum. Sempre foi assim. Agora, tipo assim, um colega que estudou comigo, que posta, tipo, vou ver o que aqui. Então, assim, é mais. Aí eu acabei fazendo o quê? Parei de seguir um monte de gente, comecei a seguir só pessoas que traziam conteúdo. Aí eu caí na mera ilusão de que eu estava lá estudando. Aprendendo. Estudando. Aprendendo o quê, estuda gente? nada, gente. É. Vai ler um Aprendendo livro. o quê? Né? Vai ler um livro que você pega o negócio sistematizado ali. Sim. Porque aquele tanto de informação pela Picada, metade que no final fracionada. é só pra te jogar uma venda, É verdade. não vai tem te que tomar levar a cuidado. lugar nenhum. É. E aí, assim, ó, eu falei, não, peraí, isso aqui é sabotagem de novo, tô me sabotando. Porque, gente, toda hora, se você descuidar um pouquinho, seu cérebro te sabota. É verdade. A função do seu cérebro é te manter ali no que ele já conhece, porque é o Uhum. seguro. Eu até falo muito pras minhas mentoradas. Quando você começa a fazer isso, aquilo outro, as pessoas que você ama e o seu cérebro vão ser os primeiros que vão falar assim, não, tu não é capaz, isso não é pra você, não é o momento. Não, espera o momento certo. Porque ainda tem aqueles que apoiam, mas assim, Sim. espera o momento certo. Mas às vezes eu fico pensando nisso, às vezes não é nem por mal. eu Não, tenho não uma é. coisa assim, tipo, quando eu quero fazer alguma coisa, eu não conto pra ninguém. Eu vou lá e faço e depois eu conto. Mas, porque até pra família, pai e mãe, não conto. Porque às vezes eles querem proteger, não quer que a gente Isso. quebre a cara. É. Quando eu fui abrir a Jadora, eu não tinha o dinheiro do primeiro aluguel. Eu dei o dinheiro do calção, era o que eu tinha. E depois de 30 dias, não sabia se ia ter o dinheiro do aluguel ou não. Imagina se eu fosse contar isso pra minha mãe. Ela ia ficar preocupada. Ela ia falar, filha, não faz isso. É no shopping. Você pode falir, você pode... Ela talvez ia colocar uma barreira ali pra mim. Então eu falei, eu não vou contar. E ela soube disso depois que eu contei nas redes sociais. Porque até agora ela não sabia disso. Então, às vezes é pra nos proteger. Não é por Isso. mal. É o que eu falo pra elas. Por que que as pessoas que te amam e o seu cérebro que vão fazer isso?
porque quer te proteger. Porque ainda que não seja do jeito que você quer, mas onde você está agora é conhecido. Então, assim, o desconhecido pode ser muito bom, mas é desconhecido. Pode dar bom, mas pode dar ruim. Então, teu cérebro e as pessoas que te amam vai tentar te proteger, não é por maldade. E aí, por isso cabe a você, que é o que eu falo também. Não precisa expor tanto. Eu tenho uma mentorada mesmo que o marido dela é super contra. Ele sempre fala que isso aí é coisa de... Esse negócio de mentoria é a gente que quer enricar em cima dos outros, né? E aí, eu sei que às vezes ela... Aí, esses dias ela falou pra mim, Brenda, eu fui lá e... Foi até num outro podcast que eu fui, ela disse assim, eu coloquei lá na TV na sala e deixei lá, eu falei, mulher, não vai caçar briga, ele já não gosta de mim, tu vai fazer um negócio desse. E ela entrou na mentoria e ele não tem nem noção que ela entrou, porque ela queria usar o cartão e ele, não, ela pegou outro cartão e foi lá e passou. E aí eu falei pra ela, não comenta do meu nome, não fala o que você tá fazendo, porque ele vai, pra te proteger, pra você não se tornar uma outra pessoa que ele ainda não conhece, ele vai acabar minando ali um pouco. Sim. Então, assim, deixa que ele vê só o resultado. E aí, se um dia, lá na frente, você sentir a vontade de falar, eu entrei, beleza. Mas por agora não fala, porque isso vai minar o teu processo. E não é porque ele não quer, não é porque ele quer te ver abaixo, é porque ele te ama do jeito que você é. E ele não quer ver, tipo assim, vamos supor que não dê o resultado que você espera. Porque a mentoria é 100%, 50% sou eu, 50% são elas, né? Sim. Então, assim, vai que não dá o resultado que você quer. A primeira coisa que ele vai fazer, te falei? Então, às vezes a gente tem que ter esse cuidado que a Joyce tem, que é de faz caladinha do teu jeitinho ali, deixa que as pessoas veem só o resultado. Porque E não é o nem processo ruim, mas de crescimento e autodesenvolvimento, ele é muito pessoal, muito. não é? E se cada pessoa tem o seu tempo, né? Não dá pra você compartilhar o seu desenvolvimento com o outro. Sim. É uma coisa que é sua, você precisa passar por aquele processo, né? Em algum momento a pessoa vai estar ou preparada pra fazer o mesmo, ou então ela vai ver o fruto que você deu, né? E tudo bem, né? Então é muito pessoal mesmo, né? Sim. O seu crescimento, a sua busca. Total. E você precisa querer, e você precisa escolher e passe pelo processo. Ainda que seja sozinha, né? E muitas vezes a gente passa sozinha, Não, né, eu era Joyce? terrível. É mais sozinha, acho que na verdade, do que... Eu era terrível nesse sentido. Eu entrei na faculdade com 17 anos, cheguei em casa, mãe, me matriculei na faculdade. Ela, por que você não me falou? Tô matriculada. Mãe, vou tirar a carta. Ela, meu Deus, tipo, tudo eu ia fazendo, nem Eu também sempre fui assim, de fazer Já sem ia falar lá e nada. fazia. Eu sempre fui mais assim também. Porque eu sou muito assim, eu tô aqui agora, de repente me deu uma ideia. Eu já saio daqui pra Já ir quer executar Pra a executar ideia. e fazer. É. Ação, né? Aham, eu sou muito isso. Tanto é Isso que é muito bom. é bom desde que você controle, porque assim, hoje eu já sou mais equilibradinha, já penso um pouquinho mais, mas antes eu dava na telha, eu morria de rir lá no estúdio, porque a Isa, a minha Isa lá do estúdio, ela é mais centrada, ela é muito racional, e eu sou mais pro emocional. E aí, assim, eu falava, cara, se eu fizer isso, vai acontecer isso, aquilo. E eu sempre usei, tipo assim, não é uma positividade idiota, tóxica, mas é uma positividade meio além da maioria das pessoas. Então, aí eu chegava nela, pensei no negócio, e ela era, tipo assim, o meu freio de mão ali, pra eu não ir demais. Aí a gente ia fazer assim, assado, não sei o que, aí eu botava toda a estrutura. Aí ela, Brenda, calma, pera. Eu não vem minar meu negócio, não. Mas eu já falava pra ela, porque ela vinha com uma visão mais real, e aí eu conseguia analisar. Só que assim, às vezes eu acatava, às vezes não. Aí eu tava lá pra ela, não, beleza, gostei do teu posicionamento, mas eu não vou seguir não, vou fazer assim. E já quebrei a cara, também não quebrei a cara, e é isso. E tá tudo certo. Empreender é isso, você não vai ter um mapa, você vai por Não, aqui que vai dar tudo Não certo. tem um script. Eu sou da que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Mas tem que tomar cuidado e pensar um pouco antes de fazer, pra não cair tanto, né? É Só, porque A gente vai só aprendendo, né? seguindo. É que Mas tem que Vai dar sendo tempo de eu falo que a gente vai cicatrizar, sendo né? vacinada, né? Oi? Você vai sendo vacinada em algumas coisas, né? Sim. Que aí você não vai repetir, não vai fazer mais. Que você vai cometer outros erros. E, Os mesmos. O legal, quando eu conheci a Brenda, que foi nesse curso, nessa mentoria, ela tava toda quietinha, mas a gente vendo, né, aquela mulher toda estilosa, o óculos dela, toda... Diva. E aí, toda diva. Aí, daqui a pouco, ela tira uma foto de uma pessoa. Aí a gente... nossa! foi mesmo. Olha, a foto que ela tirou ficou perfeita. Aí todo mundo, ai, tira a minha, tira. Daqui a pouco, ela tava tirando foto de todo Foi. mundo alugando ela. E Tadinha. aí que a gente descobriu, né, Claro. uma diva. Foi demais. Foi, fechou. Uau.
Ai, mas que gostoso, né? É gostoso ouvir as histórias de superação, né? Sim. Porque não foi fácil, né? Imagina você Foram sair da... várias. Agora, você saiu Agora tá da começando sua a nova história de cidade. superação, né? Porque Não, agora você tá várias. nesse momento, né? Que você saiu da sua cidade e veio pra São Paulo, que é uma Tudo cidade novo. totalmente diferente. Muito diferente. Onde vive tudo, mora tudo, tudo Uhum. tem. Sim. E é uma correria sem fim. Como é que tá sendo esse processo pra você aqui? Gente, eu acho que pra mim o mais desafiador é uma coisa besta. Mas é sobretudo ser longe. Porque lá, o longe era perto. meia hora. Aqui o perto é meia hora. É. Fora É o tipo trânsito. pertinho. É, tipo, às vezes eu converso com alguém. Não, onde é que você tá? Eu tá lugar. Ah, não, pertinho. 40 minutos eu tô aí. Eu. 40 minutos. Pertinho mesmo. É, cidade pequena é Sim. assim. E É. a gente conhece todo mundo. É, Né? não, eu tava até zoando ali com a Luísa, porque assim, apesar de ser de Goiânia, já é uma cidade maior, é uma metrópole também, né? Só que eu fui embora, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu acabei passando mais tempo no Tocantins do que em Goiânia. Aí eu tava até zoando pra Luísa ali agora, eu falei, gente, tô me sentindo tão a garota do interior. É bem isso. Aí eu Mas falei é assim, muito- quer saber, eu vou sumir logo, é a mulher do interior, e vamos aprender. Aí eu já tô falando interior. É, o interior, eu falo já. Não, tanto é que quando eu mudei, porque em Goiânia é muito roceiro, o sotaque é roceiro. Uhum. É short, porta. E Eita. quando eu mudei pra Tocantins, lá já não tem isso, não tem essa puxada de R. E eu, nossa, eu sofria muito bullying. Porque aí eu chegava na sala e, tipo assim, não sei o que, porta. Aí o povo começava, porta, todo mundo porta. E eu, ai meu Deus. Na época não existia bullying, né? Era zoeira. Tipo, era Zoeira, né? A gente Aí eu sofreu ficava- muito à toa. É. Aí eu ficava toda sem graça. Eu sei que do meio pro fim eu tava assim, eu falava, porta. nem... Pra tentar, porque eu não conseguia falar porta. Ainda não sai, né? Mas eu não falava assim, era um porta. Então, pra não ficar, eu falava porta. Engraçado, eu não sou do interior e eu não consigo falar certinho igual a paulista. Eu falo porta. Porta. Eu também. Gente, eu vivo aqui há 200 anos. E eu falo porta. E eu acho bonito, eu acho bonitinho o sotaque paulista. Tem- Não É acho quem é que daqui não muito, consegue percebe. A gente identificar, não- mas é, eu. a gente não- É uma coisa que eu lembro que a Luísa, ela assistia muito YouTube e tal, e aí tinha uma menina que ela seguia que era daqui. Aí eu sei que eu achava bonitinha falar que vocês falam muito também esse porquê. Faz esse Por quê? porquê. É. Eu acho bonito isso. É verdade. Mas Daqui a por pouco quê? você pega. Por quê mesmo? O meu é por quê? Também. Ih, não Eu sei, queria hein, te fazer gente. uma pergunta. O que te deu força, assim, nessa fase que você chegou lá no fundo do poço pra olhar pra si, sair dessa situação da depressão, do alcoolismo e tudo que você viveu? Foi a espiritualidade? Eu falo que o que me salvou foi a espiritualidade. Porque. Ó, o porquê. Inconscientemente, eu tava até falando hoje com um amigo. Ele falou: nossa, não sei o que, eu vou ler de novo Mais Esperto que o Diabo. Eu falo que existe uma Brenda antes e depois desse livro. Eu via esse nome e eu ficava, gente, o que será que fala esse livro? Sei lá, é meio pesado, né? Tipo, Mais Esperto que o Diabo. E aí eu sei que eu editava foto. Hoje eu não sou eu mais que edito. Mas eu não gostava muito, porque eu sou muito acelerada. E a edição de foto envolvia eu ficar parada. E pra mim era um sacrilégio. Eu gosto do resultado, mas ficar parada me incomoda. E aí eu sempre colocava um e-book, alguma coisa pra eu poder, enquanto eu tava editando, né? Eu coloquei lá, eu falei, vou ouvir esse, porque eu já vi tanta gente indicando, deve ter alguma coisa muito boa. Uhum. E aí, tipo assim, o que foi o principal pra mim, quando eu ouvi, foi todo mundo é alienado. Todo mundo, tipo assim, a maioria tá alienado. E a forma que o diabo tem de conduzir as pessoas é através da alienação. Então, se você é alienado, você tá se entregando ali. Você não tá tão crente, tão fé em Deus ali quanto você acha. Porque Deus quer o quê? Ele deu livre-arbítrio. Então, por que você vai destruir uma dádiva dessa, que é o livre-arbítrio, pra ser alienada por diversas coisas? A gente se aliena pelo governo, escola, igreja, pais. Então, assim, quando você identifica... Aí eu fui fazer um testezinho. Eu falei, cara, eu sou completa alienação. E principalmente desse relacionamento que eu vivia. E aí, tipo assim, inconscientemente, eu comecei a vibrar nessa frequência de eu não vou ser mais alienada. E quando eu deixei de agir dessa forma, foi onde a pessoa decidiu que não queria mais.
Ela não aceitou isso. Olha isso. Então, esse foi o ponto principal, porque inconscientemente eu ainda não tinha consciência de nada disso, eu atraí essa situação. Uhum. E aí, quando chegou nessa situação, foi onde que eu me vi no fundo do poço. E aí, eu comecei a me perguntar, mas por quê, por quê, por quê? E nesse de se perguntar, a melhor coisa que você pode fazer na tua vida é você se perguntar, é você se questionar. E aprender a... Eu tenho ainda muita dificuldade a lidar com silêncio. Porque eu sou muito falante, né? Então, às vezes, até sozinha eu tô conversando. E aí, então assim, porque é no silêncio que a gente encontra as respostas de Deus. É. E aí, eu comecei a ter isso. E, tipo, começou a vir, sabe? Apesar de ter um estilo de vida nos primeiros meses, uns 2 meses, bem errado, Uhum. que era essa questão de sair sempre, todo dia pra beber e tal. Não é que é errado, é aquela energia, né? A energia pesada. Uhum. Então, assim, eu acordava, eu ia pra academia, eu fazia, tipo, eu acordava, fazia minha oração, ia pra academia, treinava, depois eu ia lá e atendia. Eu ficava de jejum o dia inteiro, porque eu não sentia fome. E aí, até que eu emagreci 15 quilos já de cara, por quê? Primeiro, porque eu não sentia fome, eu falava, não, já que não tô sentindo fome, não tô sentindo nem gosto das coisas, sofrendo. E aí eu pegava e eu tinha um micro-ondas no estúdio. Nessa época eu morava no estúdio, detalhe, porque eu não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel do apartamento. E eu tava a pé também. Eu tava bem lascada financeiramente. E aí eu tinha um micro-ondas, eu pegava, minha mãe cozinhava o frango pra mim, e aí eu fazia ali, esquentava e comia só ele. Só que à noite era onde eu errava, que era beber todas. Sim. Mas aí depois eu fui deixando, beber já não fazia sentido pra mim, eu fui me conectando, e foi vindo as respostas até chegar nisso. Muito bom. Por isso você gostou daquela frase do livro que eu postei, né? Foi. Porque aquele livro que eu tô lendo é exatamente sobre isso. E fala pra gente se manter ocupado o tempo todo. Porque ocupado, assim, em coisas que faça sentido, ou estudando, ou aprendendo algo, ou tá fazendo alguma coisa, alguma atividade do trabalho mesmo, pra não ficar alienado, pensando um monte de coisa, se preocupando, né? O nome do livro é Pare de se preocupar e comece a viver. Uhum. E foi pra mim aquele livro, na verdade, a mentoria, eles deram um livro pra cada um, 2, de acordo com o perfil. Então, era muito pra mim esse livro e eu tô adorando, depois eu vou te emprestar. Ai, eu vou querer mesmo. Gente, a gente já falou mais de 1 hora. Sério? Nem vi. Papo bom é assim. O diretor tá ali assim já, ó. Ai, que delícia, mas que bom que você passou por esse processo e hoje não só passou, mas consegue ajudar outras mulheres, né, com a sua história, com a sua experiência. E eu acho muito interessante que você no começo falou que não se via como essa mentora, né, porque às vezes a gente acha que a gente não tem o conhecimento necessário, o suficiente, não estudei isso, não fiz aquilo, mas na verdade a nossa bagagem é o nosso melhor repertório, a nossa história. A nossa ferida, sabe, quando cicatriza, não tem mais nada poderoso que aquilo. Você se curou e hoje você mostra lá a sua cicatriz, né, na verdade, para as outras pessoas. Fala, olha, eu passei por isso. E eu acho demais quando a gente se cura e usa essa cura para curar outras pessoas, né? Isso. Acho que a vida, na verdade, é sobre isso. Sim. É a gente evoluir e ajudar outras pessoas a evoluírem também. De que adianta achar o potinho de ouro e guardar ele só para você, né? Tem que colocar na vida de outras pessoas. Por isso que a gente tem uma frase dentro do Elas que faz muito sentido, que é: quem compartilha, multiplica, né? E é muito real isso. Sim. Não é? É sobre abundância, né? Sim. Isso, transbordar na vida do outro, né? Exatamente. Então deixa um recadinho aí para essas mulheres que estão vivendo esse processo, que assim como você também já passaram ou passam por uma depressão, né? Que não se veem dessa forma, né? Como você mesma falou que às vezes você não se enxergava assim e teve que se descobrir e olhar para dentro para se tornar a diva que você é hoje, se reconhecer como esse mulherão, porque ela é um mulherão, né, gente? Sim. Deixa um recadinho para elas. Naquela Então, câmera. ó, Olho no olho. você, mulher que hoje ainda não consegue se olhar como uma mulher incrível. Eu tenho certeza que essa mulher incrível tá aí dentro. Só que por algum motivo ou vários motivos, a tua autoimagem pode estar desajustada. E esse é o ponto de partida para você se tornar quem você tanto sonha, tanto deseja ser. E quando você regula essa autoimagem, você vai ver que você é capaz de conquistar tudo o que você deseja em todas as áreas da vida. Porque não é à toa que nós somos uma parte ali de Deus. Somos frações, na verdade, né, da consciência maior que é Deus. E se a gente é essa fração,
a gente tem o poder também de co-criar. Ele é o grande criador, nós somos co-criadores da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. Então, tenho certeza que se você olhar pra dentro e perguntar pra você, que é essa partezinha de Deus que tem aí dentro, você vai saber a resposta, vai saber o caminho pra se encontrar e acreditar em você e conquistar tudo que você deseja. Uau, Que lindo, amém, linda, igreja. amém. Meu bordão saiu hoje. Ela é a pastora do nosso grupo. Elas me intitularam como pastor. Eu aceitei, gente. O título tá tudo bem pra mim. Que bom, gente. Que papo gostoso. E o caminho é sempre pra dentro, né? É onde Deus está, né? Então é só a gente escutar, se perceber, porque Ele tá sempre ali disposto, né, a nos ajudar. E com certeza, se você tirar esse tempo e se olhar, você vai descobrir onde é que Deus quer falar com você e transformar, né? Que é isso que Ele quer com a gente. E Ele transforma a gente pra gente transformar outras pessoas. Em tudo tem sempre Deus, né? Não adianta. adianta. Ele é o início e o fim. Sempre. Sim. Né? É isso. Vamos finalizar isso aqui? Vamos. Um beijo, gente. Até a próxima. Até o próximo. Muito obrigada, Brenda. Obrigada a beijo. vocês, gente. Beijo. Ui.